Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Lindenberg. Essa aula de hoje é uma aula de geografia, tá bom? Do capítulo 3 do nosso livro, ainda dando continuidade sobre a Europa, né? Estudando essa questão da Europa. E dessa vez falando dos aspectos regionais. E quando nós estamos se referindo de aspectos regionais do continente europeu, analisamos o processo de regionalização marcante da Europa do século XX, que foi a divisão da Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. Então a gente vai se situar, esse capítulo se situa nessa perspectiva, de entender a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Ocidental e Oriental. Beleza? A ideia desse capítulo é estudar, apresentar a Europa Ocidental e posteriormente apresentar a Europa Oriental. Na próxima parte dessa aula, que vai ser elaborado na próxima semana, que aí eu vou abordar a Europa Oriental na próxima semana, tá bom? Então vamos lá, esse capítulo aí já vai destacando logo, né, as duas Europas, o primeiro tópico. É o seguinte, pessoal, essa divisão foi marcada por conta do período da Guerra Fria, né? Quando após a Segunda Guerra Mundial, quando se consolidou a vitória dos aliados e tendo em destaque os Estados Unidos e a União Soviética em protagonismo, e não somente o destaque do protagonismo e da derrota sobre a Alemanha, mas também o protagonismo político-econômico dessas duas nações no mundo, e por conta das suas diferenças política econômica e ideológica, se rivalizaram durante todo o período do século XX, de 1945 até 1991, que refletiu também na organização geopolítica e no espaço geográfico da Europa, da qual, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos, com o Plano Marshall, se volta para os países ocidentais, com apoio econômico e político para recuperar suas economias, os países da Europa Ocidental, e enquanto a União Soviética vai estabelecer e vai fomentar e fortalecer países socialistas da Europa Oriental, e fortalecendo cada vez mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Aí vai destacar-se de forma interessante, historicamente falando, né, que é o seguinte: Portugal e Espanha são os países que deflagraram a revolução marítimo-comercial do século XV e XVI, seguidos pelos Países Baixos. A partir do século XVIII ocorreu a Revolução Industrial do Reino Unido. Ao longo do XIX se disseminou em outros países da Europa. Há séculos essa parte da Europa é a mais desenvolvida do continente. Também é a porção do continente com os regimes democráticos mais antigos e consolidados. Esse primeiro tópico aqui ele demonstra a parte da chamada Europa Ocidental. Lógico que tem algumas controvérsias aí, né? Como, por exemplo, nem em todo momento a Europa esteve sobre regimes democráticos em toda a história. Pelo contrário, teve momentos que países europeus da parte ocidental esteve em regimes políticos totalmente autocráticos, né, ditatoriais. Mas é importante ressaltar que o processo das mudanças econômicas, né, Revolução Marítimo-Comercial, o grande pacto do mercantilismo no século XV e século XVI, Revolução Industrial e a expansão da economia de mercado, lá no século XIX, século XVIII, século XIX, que isso fortaleceu, isso difundiu o capitalismo no mundo, né? É uma grande marca da Europa Ocidental. A parte do leste foi formada por países da antiga União Soviética, né, que em 1990 inicia um processo de crise, e em 91 inicia o processo de desintegração do bloco soviético, da União Soviética. E o livro ele vai destacar que a parte do leste europeu foi marcada por regimes autoritários, de partido único, que monopolizava o poder, pois estava sob um regime socialista. Mas eu quero destacar aqui que é o seguinte: isso ocorreu no leste europeu? Sim, ocorreu. Mas esse tipo de estrutura do leste europeu,
da estrutura política e econômica dos países do leste europeu, alguns intelectuais chamam que foi um chamado socialismo burocratizado. O que é esse socialismo burocratizado? Esse socialismo burocratizado tem elementos da qual está se destacando aqui, tem falta de liberdades democráticas. Eita, quase cai a câmera, mas agora voltou. Falta de liberdades democráticas? Sim, existia falta de liberdades democráticas. Mas que, em sua origem, o socialismo não foi dessa maneira. Foi no processo de formação, da qual até estudamos na história, a Revolução Russa, como é que se dá esse processo de burocratização da União Soviética. É bom destacar isso. Eu falei aqui, né, da rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, que vai configurar essa regionalização da Europa entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Até aqui um quadro comparativo. Observe o quadro ao lado dos estados que compõem a Europa Oriental. Aqui está se tratando muito de destaque sobre acerca da população, quilômetros, PIB, renda per capita. Se fazermos uma comparação com os países da Europa Ocidental, a disparidade econômica é abissal. Agora, um detalhe que a gente precisa entender, que esse é o objetivo dessa parte aqui desse livro, dessa página aqui, é entender essa disparidade do desenvolvimento econômico e social da Europa Ocidental para a Europa Oriental. É o seguinte: a Europa Ocidental ela passou pela primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial, enquanto o leste europeu, no máximo, chegou na segunda Revolução Industrial, porque a terceira Revolução Industrial não chegou nos países socialistas, né? Por conta da forma e o mecanismo de organização que foi o chamado economia planificada, em que essa economia planificada desses países socialistas, principalmente da União Soviética, ela estava muito mais preocupada em fomentar a indústria militar, bélica, do que as outras indústrias. E por isso que ficou a situação econômica, a situação tecnológica, econômica e social difere muito entre as duas Europas. Outro detalhe em comparação aqui é a questão vamos dizer assim, das necessidades básicas de uma sociedade. Necessidades básicas, educação, saúde, segurança e por aí vai. Expectativa de vida, mortalidade infantil dos países ocidentais são melhores. A expectativa de vida é maior no país ocidental, a mortalidade infantil é menor. O acesso à água encanada, rede de esgoto é melhor. Tem uma rede muito mais complexa no mundo ocidental do que no mundo oriental. Agora, quando se trata de a questão social, educação e saúde, não difere tanto assim, pois os países socialistas durante muito tempo financiaram muito os serviços públicos, né, de educação, de saúde, de cultura, acesso à cultura e por aí vai. Beleza? Vamos lá, aqui está falando de alguns países menores, não vou destacar muito. Vamos lá, essa é a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental é marcada pelo alto nível de industrialização, tá bom? Destacado pelo Reino Unido, França, Alemanha e a Itália, né? Esses países são altamente industrializados, eles que, vamos dizer assim, do ponto de vista da indústria, é que carrega a Europa nas costas, vamos dizer assim. E logo em seguida, principalmente após o século XIX, vai se fortalecer a indústria na Bélgica, na Holanda, na Suécia, na Áustria, na Suíça. Tem uma coisa na Europa também, que alguns países da Europa Ocidental não são industrializados, não são altamente industrializados, mas tem um padrão de vida muito bom, de alta qualidade, como é o caso de Luxemburgo, por exemplo, né? É importante destacar isso. Não só Luxemburgo, como Mônaco, outras cidades da Europa Ocidental que não são altamente industrializadas, mas têm um padrão de vida espetacular. Como também Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Dinamarca e por aí vai. Como é essa Europa Ocidental? Essa Europa Ocidental, a grande marca dela, o grande salto mesmo, foi a implementação da terceira Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela muda todo o dinamismo das atividades industriais, ampliando não somente nas perspectivas de uma atividade produtiva tradicional em fábricas, mas se expandindo até em serviços, com alta tecnologia, com expansão de mercadorias e mercados e serviços. Essa foi uma grande marca, tá certo?
tem um detalhe que é o seguinte: lógico que não são todos os países europeus, todos os países da Europa Ocidental que são altamente, vamos dizer assim, são potências econômicas, são altamente desenvolvidos. Não é bem assim, né? A Grécia, até Portugal, muitos outros países não têm a mesma estrutura social e econômica de outros, como a Alemanha, a França, Itália, Espanha e por aí vai. Uma grande marca também, a partir dos anos 70, né, outra marca da Europa Ocidental que deve se destacar, é que a Europa Ocidental ela vai destacar em um regime político, vamos dizer assim, um modelo econômico, social chamado social-democracia, né? Bem-estar social, um estado de bem-estar social, em que a Europa, após ter passado por uma situação delicada após a Segunda Guerra Mundial, percebeu a necessidade do Estado em sustentar a população, principalmente a população mais pobre, e garantir direitos sociais fundamentais, como a educação, a saúde pública. Isso é uma grande marca, né, da Europa Ocidental. Vale lembrar que isso ocorre muito por conta da pressão que eles estavam sofrendo através das mudanças que ocorriam nos países socialistas, a quais eles financiavam muito, ajudavam muito a parte ocidental, ou a saúde e a educação nos países socialistas. Uma coisa que é importante deve ser destacado também da Europa Ocidental é sua agricultura, em que a agropecuária da Europa Ocidental ela é altamente tecnológica, mecanizada, fruto também de um país que de um continente, perdão, que a maioria dos países passaram por uma reforma agrária, distribuíram de forma equivalente as terras para os produtores agrícolas, né? Isso ajudou a um equilíbrio, vamos dizer assim, do ponto de vista organizacional nas atividades agrícolas. E ainda fora que tem apoio dos governos, né? Grandes apoios dos governos nas atividades agrícolas. E uma marca da Europa Ocidental é a União Europeia, né? A União Europeia é hoje uma grande potência, apesar de estar em uma grande crise atualmente, mas como já estudamos no conteúdo anterior, a União Europeia tem um papel fundamental para o estímulo do desenvolvimento econômico dos países europeus, por conta das relações e parcerias econômicas. As maiores economias da Europa Ocidental é a Alemanha, França, Reino Unido e Itália, tá bom? E aí, por conta disso, vamos falar dos países. A Alemanha é a terceira maior economia do mundo. A Alemanha passou por diversas situações críticas, por sinal, né? Passou pelo nazismo, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, por crises antes da Segunda Guerra Mundial, crise econômica séria antes da Segunda Guerra Mundial, e conseguiu se restabelecer novamente na comunidade internacional, principalmente nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim. O salto econômico da Alemanha é espetacular, né? A Alemanha hoje está em a economia mais importante do mundo, né? A mais importante da Europa. Ela é peça-chave para a União Europeia. A Alemanha, o que é que tem de especial na Alemanha? Um alto nível de industrialização, né? Principalmente no setor da indústria de base, metais, indústria de base, e as indústrias que sustentam também, que equivalem às indústrias de base, mecânica, química, metais e por aí vai. Tem de alta tecnologia, fomentando maquinário industrial. É o país que mais fomenta uma indústria de fomentação de maquinário industrial, né? Destaca-se a cidade de Frankfurt como uma cidade industrializada. Outro ponto interessante da Alemanha é os avanços na biotecnologia, na microeletrônica, na informática. Muito forte em Berlim, né? Cidade da Alemanha. Aqui é um mapa sobre a indústria e os recursos minerais da Alemanha, né? Nuremberg, Leipzig. Vale lembrar que até na parte oriental, né? Essa parte aqui, a parte oriental também destaca-se, né? As atividades industriais. Na União Soviética já tinha, quando a Alemanha Oriental era socialista, ainda existiam umas atividades industriais, mas não de forma heterogênea como hoje tem em toda a Alemanha.
Beleza? É isso aí. Vamos dando continuidade sobre a Alemanha. A Alemanha é o terceiro país que mais exporta no mundo, né? Ela só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Então, assim, a sua atividade produtiva, ela exporta bastante. Então, ela tem uma economia extremamente diversificada. É o auge, vamos dizer assim, é o ápice hoje da Europa, é a Alemanha. Destaca-se a Alemanha, né? O grande pacto é a Alemanha. A Alemanha, ela passa por uma situação delicada quando ela é dividida, né? Entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quando a Alemanha Ocidental ela vai receber muito financiamento, muito crédito, muitos bancos vão financiar, principalmente países capitais dos Estados Unidos, França e Inglaterra, ajudarão a reerguer a Alemanha Ocidental para contrapor a Alemanha Oriental, que estava sob tutela da União Soviética. Estava sob os cuidados econômicos e políticos da União Soviética. Aqui está falando sobre a situação da Alemanha Oriental na época, né? Sobre o processo de industrialização, que eu já falei, não tinha o mesmo nível de atividade industrial da Alemanha Ocidental. Vale lembrar que a Alemanha ficou dividida de 1949 a 1990. Foi em 1990 que acaba com a divisão entre a Alemanha. A Alemanha... Existem ainda traços diferentes, né, entre as duas Alemanhas. Assim, do ponto de vista cultural. Mas hoje, a cada dia que passa, quebra-se isso, muito por conta dos investimentos massivos das empresas da Alemanha Ocidental e da Europa Ocidental na parte antiga, na parte chamada Alemanha Oriental. Vamos lá, França. França, desde 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas na França. O objetivo é diminuir a concentração do poder econômico historicamente exercido pela capital do país, Paris. Uma coisa interessante da França é que a França passa por diversos momentos, né, diversas situações, né, mas o que a gente deve ser levado em consideração foi o seu acúmulo das atividades econômicas e do seu crescimento econômico desde a Segunda Revolução Industrial, em seu destaque no século XIX, sendo uma potência imperialista, em que refletiu em seu alicerce para o que hoje a França é. Né? O que é de destaque das atividades econômicas na França, principalmente industrial, né? Elétrica, eletrônica, química, eletromecânica, se espalha em toda a França. A indústria mecânica é muito forte, né? Principalmente a automobilística na França. Tem uma coisa que é até hoje uma grande discussão, que é o que destaca aqui no primeiro capítulo, é a França centralizada ou a França mais centralizada ou a França descentralizada. O que é uma França centralizada? É tudo pautado a partir de uma perspectiva do governo federal, a partir de Paris. E a descentralizada é o quê? É algo mais liberal, algo da qual o governo francês, o governo que fica na França, a capital, não interfira nas relações econômicas. Esse é um grande dilema até hoje. Um outro elemento interessante da França é o operariado, e a classe trabalhadora francesa sempre foi aguerrida, né? Sempre à frente, sempre questionando as contradições da sociedade francesa. A indústria na França aqui, mecânica, eletrônica, química, em Bordeaux, Lochier, Lec e Biot são os destaques dessa cidade, principalmente no sul da França. O turismo é fundamental a atividade econômica na França. O turismo é fundamental, gera mais de 50 milhões por ano para a França. Próximo país, a Itália. Vai falar da Itália, do Reino Unido, para finalizar. A Itália, pessoal, a Itália tem uma diferença muito grande na região sul para a região norte. Aqui no mapa que já se destaca a atividade econômica. As atividades econômicas da região norte são muito mais complexas e alta tecnológica do que a região sul. Ultimamente vem mudando isso, tá bom? Mas o que mudou radicalmente o processo de industrialização, e principalmente a chamada industrialização moderna, que vai soltar e que vai se consolidar em 1970 com a terceira Revolução Industrial, inicia desde 1950 com grandes investimentos do Estado na economia. Né? O capital privado tem uma grande influência na Itália, o turismo também é muito forte, e a Itália destaca assim, no automobilismo, em têxtil, químico, metalúrgico e por aí vai. Reino Unido.
O Reino Unido, como bem sabemos, principalmente o destaque da Inglaterra, a sua processo de industrialização é muito antigo, né? Permeia desde a primeira Revolução Industrial. Existem indústrias em várias regiões do Reino Unido. O Reino Unido, pessoal, cobre toda essa região aqui de verde, viu, pessoal? Tá bom? O Reino Unido ele vai destacar-se. É uma monarquia, diferencia de todos os outros regimes que eu estou destacando, como a Alemanha é uma república, a Itália é uma república, França é uma república, enquanto o Reino Unido é uma monarquia parlamentar, onde as decisões através do parlamento. A sua capital é Londres, a indústria mecânica é muito forte, indústria química, setores de serviços em Londres, o sistema financeiro muito forte de Londres, que ele abastece praticamente toda a Europa no sentido do sistema financeiro. Tem um destaque no Reino Unido, na Inglaterra hoje, que é o afastamento, a saída da União Europeia, da qual a gente destacou na aula sobre a União Europeia, e fora os conflitos também na região com a Irlanda, né? Um fator do Reino Unido, tirando o fator do Reino Unido, que a gente precisa ser levado em consideração, é que a indústria no Reino Unido ela é bastante antiga, ela é bastante diversificada, né? Principalmente a indústria de base. Aqui até está a discussão aqui dos recursos minerais, aqui o mapa destacando. E isso a gente deve ser levado em consideração em que as bases, os pilares da organização da economia industrial inglesa, ela é muito forte, ela é muito consolidada, né? Tem cidades como Manchester, Liverpool, são cidades altamente industrializadas, tá bom? Existe um outro fator importante, é o portuário, né, do Reino Unido. Portuário que abastece, que circula mercadorias de toda a Europa. Vale lembrar que é importante esse setor. E um outro fator da Inglaterra que a gente não podemos esquecer, que é o seguinte: a Inglaterra, pessoal, ela tem uma influência muito grande até hoje na Europa, muito por conta da sua dinâmica econômica, né? da sua estrutura econômica, né? Decaiu um pouco, mas mesmo assim ainda mantém uma grande influência, um grande peso em toda a Europa. Beleza? Então é basicamente isso. A gente trabalha aqui, aí na próxima aula, na próxima parte dessa aula, eu vou trabalhar com a Europa Oriental. Tá bom, galera? E aí eu vou querer que vocês façam, por favor, por gentileza, as questões que tem no final, mas não vão ser todas as questões, né, do capítulo. Você vê que o capítulo é extenso. A gente vai trabalhando de forma cautelosa, devagarinho. Que aí eu quero que vocês respondam a seguinte atividade. Essa primeira questão aqui, tá bom? Essa primeira questão aqui, somente a primeira questão. Quando eu terminar tudo, aí eu vou escrever uma atividade mais extensa, e aí eu vou passar para vocês aqui e vocês copiem no caderno. Vale lembrar que essas atividades que eu estou passando nas minhas aulas, elas serão avaliadas, né? Elas serão avaliadas quando retornarmos às aulas, tá bom? Então a primeira questão façam aí com calma, em casa, tá certo? Então, até mais, eu concluo por aqui. Então, na próxima aula, eu concluo o capítulo iniciando, falando sobre a Europa Oriental. Até mais, pessoal.